Os que crerem em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu e assentou à direita de Deus. E eles todos, partindo, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém? Vamos orar neste momento? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez reunidos aqui na Tua casa nesta noite para adorar e exaltar o nome do Senhor. Nos abençoe aqui nesta noite, abençoe cada um dos Teus filhos. Meu Deus, que toda tristeza, tudo aquilo que não provém do Senhor seja lançado por terra. Que o Senhor venha falar conosco aqui de uma forma especial. Que o Senhor venha falar aqui em cada coração, Senhor, de uma forma especial nesta noite. Nós te pedimos neste momento, nos abençoe, nos guarda, nos livra. Senhor Jesus, nos ensina. Senhor Jeová, Rei dos Reis, conforta aqui os corações, aumenta a nossa fé, traz a paz, a alegria e o renovo. Manifesta aqui o Teu poder, a Tua graça e misericórdia, em nome do Senhor Jesus. Amém? Podeis sentar. Eu quero convidar os ministérios de louvor para estar juntamente com toda a igreja, adorando o Senhor nesse instante. Irmãos, esse texto que a gente leu aqui no início, né? Marcos capítulo 16, a partir do versículo 9. Jesus tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia, na manhã do primeiro dia da semana, domingo, né? Sabemos que no domingo é o primeiro dia. Ele apareceu a Maria Madalena, a qual tinha expulsado 7 demônios. E aí ela pegou e ela anunciou aos demais que tinha visto Jesus. E aí o pessoal não acreditaram. Ela contou, falou, olha, Jesus ressuscitou. Eles não acreditaram. E ouvindo deles que Jesus vivia, que tinha sido visto por ela, não creram. E depois manifestou em outra forma 2 deles que iam de caminho para o campo. E estes anunciaram aos outros, mas nem ainda estes creram. Irmãos, esses homens, esses discípulos, eles conviveram com Jesus. Jesus anunciava para eles sempre que ia morrer e que o terceiro dia ele ia ressuscitar. Eles eram conhecedores do plano divino, né? E com certeza Jesus enfatizou isso para eles várias e várias vezes. Mas ele morreu. Só que quando ele ressuscitou, imagina esses homens que conviviam com Jesus, que Jesus tinha discipulado, eles acompanharam milagres que Jesus tinha feito, eles acompanharam, né, a peregrinação de Cristo ali na terra, e eles tiveram dificuldade de acreditar. Mas Jesus ressuscitou? Não acredito. E hoje é o que acontece muitas vezes nas nossas vidas. Nós temos dificuldade para acreditar nessa palavra, né? Nas promessas que Deus tem para nós. Muitas pessoas não acreditam que Jesus vai voltar. Muitas pessoas não acreditam que existe o inferno, né? Que essa questão é uma questão natural. Todo morreu igual um animal, né? Morreu, acabou, né? Morreu, passou o tempo. E não acredita no que essa palavra nos dias atuais. E esse é um grande problema nosso, é não acreditar nas coisas de Deus. Não acreditar, né, no mundo, né, espiritual. Sendo que o mundo espiritual é uma realidade, irmãos. Muitas vezes o inimigo ele joga seta, o inimigo ele arma laço, o inimigo ele cria situações de aparentes prazeres, de aparentes vitórias, e isso vai enganando a muitos. Porque o coração está longe das coisas de Deus.
Muitas vezes não conseguimos, né, ter uma vida consagrada, ter uma vida, né, embasada na palavra de Deus, e a gente espiritualmente, a gente fica fragilizado. E a gente fragilizado, o inimigo começa com as suas ofertas para nós. Lá no capítulo 4 de Lucas, diz que Jesus foi levado em espírito ao deserto, né, para ser tentado por Satanás, depois de 40 dias de jejum. Então é interessante que Jesus foi tentado por Satanás depois que ele tinha jejuado 40 dias. E quando venceu esse período do sacrifício de Cristo, qual que era a fragilidade dele naquele momento? Com certeza estava com fome, né? 40 dias jejuando. Aí o inimigo vem e fala: tu não és o Cristo, tu não és o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pão e come. O inimigo veio fazendo uma oferta exatamente em cima do que era a necessidade de Cristo naquela hora. Ele precisava algo para se alimentar. Ele precisava algo para suprir aquela carência, aquela dificuldade que ele estava naquele momento. Porque ele tinha acabado de sair de um jejum de 40 dias. E um jejum de 40 dias, irmãos, certamente não é fácil, né? Às vezes, se a gente jejuar até de tarde, de noite, nós estamos tremendo, né? Ainda mais, né? Se não almoçar, que chega 3 horas, o camarada dá até tonteira, né? Tem alguns. Imagina ficar um período desses jejuando, e Jesus estava jejuando. Então o inimigo ele veio. O que o Satanás queria? Que Jesus fizesse o que ele estava propondo, né? Era a oportunidade que ele queria. E aí, não satisfeito, né? Daí Jesus respondeu: nem só de pão, está escrito. Pegou, né? Jesus referenciou a palavra e disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, né? E aí Satanás, não satisfeito, falou: olha, né? Tu não és o Cristo, né? Tu não és o Rei da glória. Depois, por último, levou o pináculo do templo, mostrou lá as glórias, né, do rei do mundo, e falou: tudo isso eu te darei se prostrares e me adorares. O inimigo fez de 3 propostas para Jesus, na tentativa de Jesus obedecer ao que ele estava mandando, ao que ele estava pedindo. Então hoje o inimigo está aí para fazer algo, para trazer as propostas, para trazer as ofertas, para trazer os enganos, né? Quer fazer tudo aquilo para que possamos fazer a vontade dele. Mas a Bíblia diz que nós temos que fazer a vontade do Pai. Nós temos que abandonar as coisas deste mundo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, diz o apóstolo Paulo. Então nós temos que acreditar, irmãos, que no mundo espiritual existe, que é uma guerra, né? A própria palavra diz que nós não temos que lutar contra, né, carne, né, e sangue. Não temos que lutar contra um ou outro, mas é contra potestades, é contra situações espirituais. Porque hoje, irmãos, muitas vezes a pessoa é levada por espíritos malignos que faz coisa que depois ele pensa: mas, meu Deus, né? Eu tive coragem de fazer aquilo. Que vergonha, né? Como que eu agi daquela forma? Como que eu deixei me levar para aquela situação? E aí a gente acaba pecando. A Bíblia diz que irai, mas não peque. Ira, mas não peque, não falha. Irá, irmãos, nós vamos irar. E Moisés, num determinado momento, o povo pressionando, né? O povo ali, né? Moisés, cadê a água, Moisés? Nós vamos morrer de sede. Moisés, você não tirou nós do Egito para morrer aqui nesse deserto? Moisés, se vira, agora você arruma água para nós vamos perecer. E Moisés se sentiu ali, né, numa situação de acuado, pressionado. Aí Deus fala para Moisés: Moisés, fala aí com a rocha, vai sair água. E Moisés, irado, em vez de ele falar com a rocha, ele feriu a rocha. Exatamente, não sei exatamente o mecanismo que ele usou para ferir essa rocha, né? Se ele bateu algo na rocha, um enxadão, uma enxada, uma situação para ver se a água sai. Mas não foi isso que Deus tinha mandado para Moisés. Na ira ele fez coisas, né? Aí em vez de sair água, né, para saciar a sede daquele povo, a Bíblia diz que saiu sangue. Imagina, irmão, sair sangue no deserto, né?
Isso é o sangue. Aí Deus falou: Moisés, eu não te disse que era para falar com a rocha? E aí Moisés falou com a rocha, como Deus tinha determinado. A Bíblia diz que saiu água e saciou a sede daquele povo. Então, o que precisamos cada dia é acreditar nessa palavra, é acreditar nas coisas de Deus, é acreditar no mundo espiritual, é acreditar nas promessas que Deus tem para nós. Irmãos, nós temos muita facilidade de esquecer das promessas de Deus. Nós temos muita facilidade de esquecer das promessas que a palavra de Deus nos assegura. Busca, né? A palavra de Deus tem várias promessas para o seu povo. Deus tinha promessa na vida de Israel. Deus cumpriu as promessas que tinha na vida de Israel. A Bíblia diz que quando o povo de Israel saiu do Egito, era 2 milhões de pessoas só de homens. Imagina mulheres, crianças, olha a quantidade de pessoas que saiu do Egito. 2 milhões de pessoas é praticamente a população de Goiânia e Aparecida. Saiu do Egito só de homens, fora mulheres e crianças. Então era uma multidão que saiu do Egito. Aí a gente fica triste, né, em ler lá em Josué, que apenas Josué e Calebe entrou na terra prometida. Então isso é complicado. O pessoal murmurava, o pessoal duvidava da promessa de Deus, o pessoal duvidava da provisão de Deus. Deus determinava para eles pegar o maná só para um próprio dia, e muitos pegavam o maná para o dia seguinte, o maná amanhecia podre. Então viu os milagres que Jesus já tinha feito, as pragas dos piolhos no Egito, as pragas dos gafanhotos no Egito, as pragas das rãs sobre o Egito, as pragas do rio Nilo as águas do rio Nilo transformadas em sangue, as pragas, né? Tantas pragas, né? São 9 pragas, né? Que Deus enviou. A última foi a morte dos primogênitos, o livramento de Deus para o povo de Israel na passagem pelo Rio Vermelho, e assim tantas maravilhas que Deus estava fazendo para aquele povo. Mas diante da primeira dificuldade, eles desacreditavam. Será que Deus vai me livrar dessa mesmo? Será que agora nós vamos sobreviver aqui? Será que Deus mandou nós sair do Egito mesmo? Né? Ficava naquela situação. Será que Deus vai me abençoar? Será que esse negócio de ser crente, realmente eu vou chegar em algum lugar? É tão difícil ser crente. Eu não posso ir nos bailes da vida, né? Eu não posso ir nos pagodes da vida. Eu não posso estar tomando uma cervejinha aí no final de semana, à tarde, né? E, nossa, aquele cigarro que eu estou viciado, eu não posso. É tão difícil esse negócio de ser crente. Eu não posso, eu tenho que trabalhar, ganhar dinheiro, eu tenho que tirar o dízimo e entregar na igreja. É tão difícil, eu não estou dando conta de pagar minhas contas, ainda tenho que dar oferta de dinheiro lá para a igreja. Então, irmão, nós muitas vezes essa situação, a gente não acredita que Deus é o dono do ouro, é o dono da prata, que pode multiplicar nas nossas vidas, que pode nos abençoar. Não, a gente lê a história de Jacó, que quando chegou o momento de Jacó sair da terra do seu sogro ali para voltar para a terra de Canaã, a Bíblia diz que o sogro de Jacó mudou o salário dele 10 vezes. Mas a Bíblia registra que Deus mudou a situação 10 vezes para abençoar Jacó. Deus, né, no Gênesis 26 diz que havia fome na terra como nos dias de Abraão. Aí Isaac projetou no seu coração, ele imaginou, né, vamos embora para o Egito. Essa terra aqui não tem condições de eu viver aqui. Minha família, nós vamos morrer de fome aqui. Eu vou para o Egito. Lá no Egito eu vou procurar emprego, né? Vou trabalhar de lá para procurar uns lotes lá, umas áreas para limpar. Vou trabalhar para alguém no Egito e vou sobreviver lá no Egito, né? Porque aqui está de fome. Aí Deus fala a Moisés: Isaac, não desce para o Egito. Não desce para o Egito, Isaac. E aí Deus fala assim: olha, seu pai, eu fiz uma promessa a seu pai Abraão. E assim como eu prometi para o seu pai, eu cumpri. Seu pai foi abençoado. Seu pai alcançou a promessa. Então o que Deus queria dizer para Isaac? Olha, Isaac, seu pai foi fiel. Seu pai conseguiu. Seu pai creu na promessa. Seu pai creu na providência. Interessante que quando Deus chama Abraão, o pai de Isaac, né? Falou: Abraão, pega teu único filho, pega seu, né, Isaac, e vai lá e sacrifica ele, né,
Eu quero um sacrifício dele para mim. E Abraão pegou o menino, pegou o cutelo, pegou a lenha, pegou todos os preparativos para o holocausto, e aí Isaac vendo aquela situação, Isaac já tinha experiência com sacrifício, com holocausto, porque ele nasceu e cresceu vendo seu pai, né, oferecer sacrifício a Deus. Aí ele olha para a lenha, olha para o cutelo, olha para o pai dele, olha para tudo preparado. Aí ele faz uma pergunta para Abraão: pai, então com a dúvida aqui, né? Nós vamos fazer um sacrifício a Deus, está aqui a lenha, está aqui o cutelo, está aqui tudo preparado, mas cadê o cordeiro? E aí Abraão fala: vou Deus preparar, Deus vai preparar para ti, meu filho. E no momento certo, a Bíblia diz que Deus preparou o cordeiro no lugar de Isaac. Deus queria ver a fidelidade de Abraão. E muitas vezes, irmãos, antes de Deus entregar uma benção para nós, Ele quer ver se até que ponto nós somos fiéis a Ele. Ele quer entender até que ponto eu não negocio os princípios, né, da palavra. Até que ponto, verdadeiramente, né? É igual aqueles meninos lá, né? Daniel, né? E seus amigos. Toca a buzina do rei. Todo mundo tem que todo mundo tem que prostrar em homenagem àquela estátua lá do rei, né? Mas eles continuaram em pé. Toque a buzina do rei. Eles ficaram em pé. Todo mundo deitou. Aí lança esses rapazes. Mas Deus estava ali para livrá-lo. Então, irmão, nós temos dificuldade. E aí a Bíblia diz que finalmente, depois que ele apareceu para Maria Madalena, né? E outros dos discípulos que contaram, e outros que contaram aos discípulos, finalmente ele apareceu aos 11, estando eles assentados. Certamente Deus, né? Foi a providência de Deus de estar os 11 sentados, né? Aí Jesus aparece. E aí eles assentados juntamente, e lançou-lhe o rosto e disse, com a sua incredulidade, dureza de coração, né? Aí Jesus olhou para eles e falou: vocês são incrédulos, né? Vocês estavam comigo, vocês viram os milagres, vocês participaram de tantas situações. Eu tinha prometido para vocês que haveria de acontecer, que eu haveria de ressuscitar, e vocês não acreditaram. E hoje, irmãos, será que nós temos fé mesmo? Será que realmente nós estamos esperando a vinda do Senhor Jesus, né? Será que verdadeiramente nós estamos crendo na provisão dele para suprir as nossas necessidades, para mudar a nossa história, né? Será que verdadeiramente a gente tem essa fé? Eu estou na casa do Senhor, eu sei que a presença dele está aqui conosco, e Ele vai nos abençoar, porque Deus conhece os nossos corações, Deus conhece a fé de cada um de nós. E aí Jesus determina para eles algo, né? Ide a todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E esses sinais seguirão os que crerem, meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, né? Pegarão na serpente, e se beber alguma coisa mortífera não lhe fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então é algo que precisamos buscar. Senhor, estou aqui, né, para cumprir esse ide, pregar a sua palavra, anunciar o reino do céu, anunciar que o Senhor Jesus vai voltar, anunciar que aquele que não tem Cristo, ele não tem nada, e se ele partir dessa terra, sem Jesus, ele vai perder a salvação, vai perder a eternidade. Então, irmão, nós temos que estar prudentes, nós temos que estar vigilantes, nós temos que estar nos policiando cada dia, não deixar o velho homem, né, muitas vezes nos impedir de receber as vitórias, de receber aquilo que Deus tem para fazer nas nossas vidas, amém? Que Deus possa fortalecer a nossa fé, que Deus possa nos ajudar, mesmo diante de tantas dificuldades, a gente manter nossa fé firme no Senhor, manter a nossa fé naquilo que Ele tem prometido, naquilo que a palavra de Deus, né, nos assegura, aquilo que o Senhor
tem falado com cada um de nós que haverá de acontecer. Passarás os céus e a terra, mas essas palavras elas não vão deixar de passar, amém? Vamos colocar em pé, vamos orar nesse instante, mais uma oração. Eu já quero convidar o Ministério de Louvor para estar posicionado aqui, e depois dessa oração, vamos adorando o Senhor, né? E eu sei que Deus vai continuar falando aqui em cada coração. Abra o seu coração, Senhor, fala: Jesus, eu quero receber tudo que o Senhor tem para fazer aqui nesta noite. Fala aqui no coração de cada um de nós, nos ajuda, aumenta a nossa fé. Irmão, essa questão da fé é muito importante, né? É muito importante. Interessante que sexta-feira eu fui fazer uma consulta no médico, né? Neurologista, um dos médicos bem conceituado aqui de Goiânia. E aí estava conversando com ele, e aí eu perguntei para ele, falei assim: olha, será que essa questão desses remédios homeopáticos, isso faz efeito mesmo? Ou será que isso é mais uma questão psicológica? A pessoa vai num médico homeopático, né? Homeopatia, né? E aí eles receitam aqueles remédios lá. Será que isso realmente... Aí o próprio médico falou para mim, olha... Aí ele foi explicar a questão da medicina, dos estudos, dos testes que foram feitos. Ele falou que nesse negócio do remédio homeopático, mais ou menos 90% é difícil de receber a cura com eles. 10% recebe. Mas a maioria desses que recebe é mediante a fé. Inclusive a medicina está estudando essa questão da fé, o poder da fé para alcançar curas em determinadas doenças. Então, esse já tem estudos avançados em relação a essa situação. Por isso que muitas vezes você vê uma pessoa ímpia receber um milagre, receber uma cura, é porque a fé dele alcançou, né? A fé daquela pessoa alcançou aquele milagre. Então a Bíblia diz que se aquilo que a gente for fazer, não duvidando, crendo, a gente pode receber, irmãos. Mas o problema é esse, né? Maria Madalena chegou, falou para eles, falou: não, se Jesus ressuscitou, conversa fiada essa, Maria, você estava variando, estava sonhando, né? Aí depois apareceu outros, que chegou os discípulos e falou: ó, vi Jesus, ressuscitou. Aí eles falaram: não, que história, Jesus ressuscitou, né? Então tem dificuldade de acreditar. Será que o meu milagre vai chegar, né? Será que Deus tem isso para mim mesmo? Será que Deus pode mudar? Será que Deus pode me curar? Será que Deus pode me abençoar? Fica colocando essas condições, irmãos. Mas nós temos que ter fé. E a nossa fé alcançar aquilo que Deus tem para nós. Abraão creu. E a Bíblia diz que isso foi imputado por justiça. E Abraão alcançou a promessa de Deus. Amém? Dia das Mães, né? Todos os filhos, né? As mães que muitas vezes aconselham. A Bíblia diz que os filhos, né? Se quiser ter longe, viver muito tempo na terra, tem que honrar o pai e mãe, né? Honra o pai e mãe para ter muitos dias de vida na terra. Então a mãe, que deu todas as mães, que os filhos venham honrá-las, né? Obedecer, e que Deus venha abençoar cada um. E a pastora Terezinha tem sido mãe de muitos, né? Deus confiou esta obra nas mãos dela. Essa obra aqui foi iniciada por ela, nos anos 90, muita vigília, orações, e Deus começou essa grande obra. E hoje estamos aqui. Nós vamos estar inaugurando a igreja no próximo dia 22 de maio, agora passando esse domingo, que vem no outro. Vai ser a inauguração da reforma aqui da igreja. E o resultado, né, de uma grande mãe que começou no ministério com a pastora Terezinha. Quantas vezes ela, com aquela reunião de oração ali em casa, fala: mãe, meu Deus, é tão difícil esse negócio, ficar orando toda quinta-feira, né? Aí depois, para facilitar, irmãos, foi vigílias. A vigília não era uma vigília por mês, não. É vigília todo sábado. Primeiro foi toda sexta-feira durante uns 10 anos. Depois era todo sábado, ficou mais uns 10 anos, todo sábado uma vigília. Mas quando Deus tem um propósito,
quando Deus tem um objetivo, né, a ser realizado, Ele vai nos direcionando e as coisas vão acontecendo no tempo dEle, né? Tudo no tempo de Deus, as coisas vão acontecendo. Então, esta obra, Deus já tem nos abençoado. Hoje estamos aqui, temos as igrejas lá, 3 igrejas lá no Ceará, né? Fortaleza. E eu sei que Deus vai abençoar esta obra, este ministério. E tudo que Deus tem prometido à pastora Terezinha, Deus tem cumprido. Então, a pastora Terezinha é uma grande mãe, um exemplo, né? E que Deus abençoe grandemente, né? Uma alegria muito grande. E que Deus, né, dê muita força, muita saúde ainda para ver cada promessa que Deus tem cumprido na vida dela. Amém? Então, irmãos, no dia 22, no próximo domingo, passando o próximo domingo no outro, nós vamos estar fazendo aqui a inauguração, que nós estamos terminando aqui a reforma da igreja. Eu preciso da ajuda de todos os irmãos. Amanhã nós vamos trabalhar o material, né, acredito que até quarta-feira, os cartazes, os panfletos vão estar prontos. Eu gostaria do comprometimento de todos os irmãos que estão aqui, aqueles que não vieram hoje, né, faltou muitos irmãos hoje, nós vamos estar falando com eles, para nos ajudar a divulgar, fazer uma festa aqui bonita, aqui no dia 22, e estar adorando ao Senhor, celebrando ao Senhor, agradecendo a Deus, porque não é fácil fazer uma obra como foi feita essa aqui. Então, pouco tempo, né? Menos, foi 8 meses nós fizemos essa obra. Então, não é um negócio muito simples assim de fazer de uma hora para outra, né? Então, Deus nos abençoou, Deus proporcionou essa casa de oração e vamos fazer uma festa aqui de júbilo, né? De celebração ao Senhor. E agradecer, né, a Eline, o Geraldo, que está nos ajudando grandemente aí nessa questão. Para viabilizar essa inauguração agora no dia 22, e pedir a Deus que Ele venha nos abençoar. Vai estar conosco o Nani Azevedo, né? Ele vai estar aqui conosco no dia 22, louvando ao Senhor e ministrando uma palavra. E nós vamos estar convidando outros, né, uns louvores, palavra, e celebrando aqui ao Senhor nessa inauguração da igreja e divulgar. E cada um dos irmãos. E na quarta-feira eu gostaria também que todos os irmãos pudessem vir. Nós vamos ter uma palavra aqui relacionada à questão de trabalhar em células, grupos familiares. Irmãos, uma das metodologias que a gente está vendo cada vez mais eficaz não é simplesmente a gente realizar os cultos aqui dentro da igreja. A gente precisa formar pessoas, líderes, e a gente ter pelo menos 5, 10 cultos acontecendo simultaneamente nas lares durante a semana. Então nós temos uma igreja, tem a Igreja da Paz, que é de Fortaleza, e Santarém do Pará, uma igreja que tem crescido muito. Eles têm um trabalho muito, muito importante relacionado a essa visão da multiplicação, dos cultos familiares, de célula. Então tem uma pessoa da Igreja Quadrangular que implanta esse tipo de atividade. Ele vai estar aqui conosco na quarta-feira, às 20 horas. Então, na quarta-feira, não vai ter o ensaio dos Ministérios de Louvor, como é de costume. Mas eu gostaria que todos os irmãos estivessem aqui conosco na quarta-feira. Ninguém, não deixe de falhar, não deixe de estar aqui conosco na próxima quarta-feira. Vamos estar conversando individualmente com cada um dos irmãos. É uma nova sistemática para nós realizar esses cultos nos lares durante a semana. É um objetivo de levar a palavra de Deus, levar a divulgar as coisas da igreja e a gente trabalhar para ganhar vidas para Cristo. Irmãos, a nossa vida aqui vai ser passageira. E a Bíblia diz que uma alma vale mais do que este mundo todo. E o objetivo nosso é ganhar vidas para o reino do céu. Amém? Então, quarta-feira, todos os irmãos aqui, não deixem de vir para ter essa primeira reunião. E depois nós vamos ter uma reunião. Assim que o material estiver pronto, nós gostaríamos muito da ajuda de cada um dos irmãos na divulgação da nossa, né, da inauguração aqui da nossa igreja. Amém? Então, precisa da ajuda de todos, viu? Posso contar com todos os irmãos?
Quem está meio dividido aí? Todos? Né? Irmãos, é convidar, é divulgar, trazer uma pessoa não evangélica, trazer uma pessoa que está passando por um momento difícil, uma pessoa que não está congregando. É nós fazer um trabalho. Você tirar pelo menos um meio período lá do seu dia, meia hora, uma hora do seu dia, para a gente convidar pessoas para estar aqui na casa do Senhor. Amém? Então, esse é um trabalho fundamental. Nós acabamos de ler aqui no início, né? Ide por todo mundo. Quem crê e for batizado será salvo. Ide, né? Nós temos que ir buscar as pessoas. E as pessoas, muitas vezes, quem não tem Jesus, elas não têm força para vir para a igreja. Se eu e você não for atrás delas, fica muito difícil ela vir aqui. Né, Ronaldo? Você viu a dificuldade que é trazer um não evangélico para a igreja. Você tem a experiência, né? Então, a dificuldade de trazer uma pessoa que não conhece a palavra para vir na igreja. Quando fala que é um culto, é uma igreja, fala, mas lá no meio daqueles crentes, né? Aí eles já lançam uma palavra. Impressionante. Dá dinheiro para aquele povo. Dá dinheiro para aqueles pastores lá. Né? Dá dinheiro para aqueles pastores lá daquela igreja. Você não viu o Edir Macedo? Agora esse dia, né? Você evangelizando ali, o rapaz falou, rapaz, você não viu o Edir Macedo? Dá o tanto de dinheiro que ele tem? Você também está querendo ficar igual a ele? Todo jeito para mim. Né? Ali de frente o Vem Cá aqui do supermercado. Falei, não, rapaz, lá não tem nada a ver com o Edir Macedo, não tem nada contra o Edir Macedo, ele tem o papel dele, tem o ministério dele, que Deus confiou nas mãos dele, mas a nossa igreja é a igreja Vida com Cristo, né? Vai lá, primeiro para conhecer a igreja, Deus tem uma palavra para você lá, Deus vai orar. Interessante que ele estava na cadeira de roda, quer dizer, precisando de um milagre, né? Que eu saí da cadeira de roda, eu não sei exatamente qual era o problema dele, estava na porta da casa dele ali perto do Vem Cá, mas certamente é um milagre que ele precisava, né, de Cristo. Então é essa visão muitas vezes das pessoas, que a igreja é dinheiro, né? O povo quer tirar dinheiro do povo, não sei mais o que. Não, irmãos, nós temos que pregar o evangelho como ele é, a palavra, né? Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho, para todo aquele que nele crê não pereça. E o inferno é uma realidade, muitos estão indo, né? Muitos estão perdendo a salvação. E o nosso tempo aqui nessa terra vai passar, né? Esse tempo nosso aqui vai passar. E a nossa eternidade como será? E a igreja ela tem esse papel, eu e você. Deus te escolheu para multiplicar. E nós vamos trabalhar muito aqui essa questão da multiplicação. Isso é importante. Nós temos que frutificar, nós temos que multiplicar. Né? A Bíblia diz que a árvore, né, que não der bons frutos, né, não der fruto, o que diz lá? Eu falei aqui um dia desse, né? Simplesmente corta. Não produz, tem fruto. Né? Jesus. Então, tem que multiplicar, levar essa palavra. E cada um de nós tem um dom. Cada um, Deus tem uma chamada. Deus tem uma chamada universal para todos aqueles que nele crê, mas Ele tem uma chamada individual para cada um. Cada um tem um propósito. Né? Deus pode ter grandes talentos aqui, grandes pessoas para evangelistas, pessoas para convidar, para aconselhar, enfim, para ter uma ocupação na obra, no reino de Deus, para que a palavra de Deus seja anunciada, que a palavra de Deus seja pregada em nome de Jesus. Amém? E na quarta-feira, nessa reunião, né, que nós vamos ter aqui, aí depois no final da reunião a gente já faz uma outra reunião breve sobre a questão, para a forma de trabalhar aí nos convites, que eu acredito que nós já vamos ver se a gente já tem um material de divulgação, né, do evento, da inauguração da igreja, definir aí um plano para nós estar divulgando aí e convidando pessoas, vidas, para estar aqui no dia 22, na inauguração da igreja. Amém? Vamos colocar em pé, vamos ouvir a palavra de Deus. Eu quero convidar aqui o pastor Marcel, tem a palavra aqui aos nossos corações, e eu sei que Deus vai continuar falando aqui, né, no coração de cada um de nós. Amém?